Olá, estudante, tudo bem? Espero que você esteja bem e que a gente possa se encontrar o mais rapidamente nas atividades presenciais. E hoje eu vou falar um pouco, vou comentar um pouco sobre o conceito de globalização em linhas gerais, numa linha introdutória, para que a gente possa tomar conta dessa questão, dessa modalidade, né, remota, e compreender os aspectos gerais das transformações espaciais que a globalização vai trazer no mundo em que vivemos, tá bem? Muito bem, o que seria a globalização então? A globalização ela é um fenômeno no mundo que tem muitas formas de ser observadas aí, né, nas suas escalas, nas suas diferentes concepções. Muitas ciências, né, a sociologia vai trabalhar a globalização, a filosofia vai trazer perspectivas, a geografia traz perspectivas também. Né? Nós temos aí uma gama de possibilidades de interpretação da globalização. Né? Elas convergem, né? Elas chegam em pontos comuns, mas cada uma tem aí, de repente, os seus atributos, né? As suas especificidades, que vão trazer informações diferentes, informações, pontos de vistas, né? Sobre o que é a globalização. Isso é que é importante do conhecimento integrado, né? Do conhecimento que a gente consegue dialogar e ver coisas diferentes dos múltiplos conceitos e fenômenos que nós observamos no mundo. Globalização é um deles. Né? O que seria essa globalização, então? A globalização ela é uma transformação na escala dos acontecimentos, das múltiplas coisas no planeta, de modo que isso acompanha o crescimento, isso acompanha a evolução, entre aspas, mas assim, a história do sistema econômico capitalista. Quando nós aí temos o ponto de hegemonia desse modelo econômico no mundo, nós temos aí, de certa forma, um ápice dessa globalização, mas isso vem ocorrendo há muito tempo. Né? Alguns autores vão dizer que isso vem ocorrendo desde as grandes navegações, lá no início desse modo de acumulação, desse modo de trabalhar a riqueza, as potências europeias começam a se lançar para o restante do planeta, a se lançar aos oceanos, procurar novas áreas com minerais metálicos, sobretudo, depois a produção de algumas commodities como a cana-de-açúcar. Né? Esse processo vai abrindo e transformando o planeta. Esse processo vai criando aí novas formas de relações no planeta. Né? Se a gente for observar, nós vamos perceber que, se a gente for pensar logo nas grandes navegações lá atrás, né? Nós vamos perceber que existem ali centros de mando e locais onde as coisas acontecem que estão distantes desses centros de mando. Né? Nós começamos a perceber aí uma lógica de mundo, né? Uma lógica de um sistema econômico funcionando na perspectiva do planeta. Mas isso muito embrionário ainda. Né? Nós temos depois, com as grandes transformações das técnicas, o que seriam essas técnicas? Né? Nós temos aí, por exemplo, a capacidade de comunicação, a capacidade dos transportes, né? Os próprios meios de transportes, né? Os barcos, depois o surgimento recente de outros mecanismos de transportes. Né? Nós temos, por exemplo, também as formas de obtenção de energia, a energia a vapor, primeiro os barcos a vela, né? Depois a energia mais para frente, a vapor, depois nós temos a energia elétrica, petróleo. Né? Tudo isso vai transformando a capacidade de comunicação das áreas, a capacidade de articulação dessas áreas e vai mudando o espaço geográfico. Nós vamos percebendo diferentes relações do espaço geográfico. Se a gente for pensar, vou dar um exemplo, né? Dessa construção de transformações geográficas. Se a gente for olhar para as primeiras revoluções industriais, sobretudo a primeira, né? Nós tínhamos uma necessidade de estabelecer fábricas, no continente europeu, no caso, né, de estabelecer fábricas próximas aí aos recursos naturais que elas iam utilizar. Porque a capacidade de deslocamento desses recursos era precária. Né? Era dificultoso você trabalhar o espaço geográfico para levar esses recursos naturais necessários
numa fábrica para serem transformados em produtos, você levar isso até a fábrica. Então se estabelecia com uma certa proximidade a fábrica dos recursos naturais. Com as transformações das técnicas, com as transformações dos meios de locomoção, de comunicação, os meios energéticos, isso permitiu que eu pudesse ter, por exemplo, uma fábrica num local e os seus recursos naturais distantes em outro, né? E conseguisse integrar isso e trabalhar a produção de mercadorias. Veja que hoje isso é até um fenômeno muito mais amplo, né? Isso é um fenômeno que transforma os espaços de maneira muito rápida, de maneira muito significativa, né? Se a gente for pensar, hoje é possível que uma empresa esteja, sei lá, no Canadá e ela tome decisões que vão provocar impactos na Amazônia brasileira. Não é? Isso é uma expressão que tem algum significado. Né? Nós temos hoje uma relação muito trabalhada na perspectiva da escala global. Nós temos as decisões, os interesses sendo gestados aí na perspectiva do planeta, mas com impactos nas localidades, com impacto nos locais, com impacto nos lugares. Lembra do conceito de lugar que a gente trabalhou? Isso tudo tem a ver com uma revolução, chamada revolução, né, das comunicações, sobretudo de meados do século XX para cá. É lógico que todo o processo histórico tem, né, a sua demarcação anterior, né, um acumulado de situações e perspectivas que resultam nos processos históricos, mas se a gente pegar a década de 50 para cá, de 50 do século passado até hoje, houve uma transformação significativa nos meios de comunicação que permitiu essa nova configuração da distribuição de mercadorias, pessoas e informações pelo planeta. Né? Isso, por exemplo, faz com que você compre a maior parte dos seus produtos, sendo eles originários talvez da China, em outros locais do sudeste da Ásia, você com muita facilidade, não é? Que você aí tenha uma lógica de vida que ela é totalmente planetária. Mas é muito importante também frisar que essa globalização ela tem diferentes nuances. Não é todo mundo que participa dela plenamente, não é todo mundo que tem a sua inserção total nessa construção dessa globalização, ou seja, desse fenômeno de escala de relações que se origina aí com a expansão e hegemonia hoje do sistema econômico capitalista. Né? Não é todo mundo. Nós temos áreas que têm menos integração a esse modelo e áreas que são mais integradas. Hoje a gente pode falar até que nós temos 3 grandes centros da globalização, sendo eles aí Estados Unidos, Europa e Japão. Aí nós temos as articulações com outros locais, por exemplo a China, não é? É um importante agente nesse mecanismo hoje, nesse fenômeno hoje. E nós temos áreas que são marginais à globalização, que são marginalizadas no sentido de que não são centros dessa globalização, centros de decisão, são agentes, mas são agentes periféricos, né? Alguns países do continente africano, sul-americano, né? Mesmo asiático, né? Então é preciso que a gente pense essa lógica dentro dessas contradições também. A globalização ela tem esse caráter de transformar o planeta e as relações do planeta nas escalas, não é? Hoje é possível que você tenha um município conectado com outro local no mundo sem necessariamente ter um diálogo muito profícuo com a capital do próprio país. Não é possível que isso ocorra por conta das revoluções tecnológicas, né, e da comunicação, mas não necessariamente isso se enquadra para todos os locais do planeta de forma hegemônica, da gente chegar e achar que é tudo igual para todo mundo nessa lógica. Né? Então nós temos essas contradições e isso vai moldando o espaço geográfico, isso vai transformando a geografia dos lugares, isso vai transformando as relações dos lugares. E as múltiplas perspectivas vão ter respostas, né, como eu comentei no início, tanto geográficas quanto sociológicas, filosóficas, das técnicas, das engenharias, da logística. Isso tudo tem um impacto significativo com o que nós entendemos por globalização.